Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite a todos. Que a graça, que a paz, que o amor de Jesus esteja presente na vida de cada um, de cada família, de cada lar. Mais uma vez aqui reunidos, como diria um cântico antigo, só para adorar ao Senhor. Ainda que nós não possamos estar juntos fisicamente ainda, né? Nossos corações estão unidos para adorar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda adoração, de receber em oferta de amor as nossas vidas. Porque Jesus se entregou a si mesmo sem nós merecermos, por amor a nós, se entregou a cruz, para a morte de cruz, uma morte indigna, carregou sobre si todos os pecados por amor. Então o que nos resta a não ser render as nossas vidas ao nosso Mestre, Senhor e Salvador? Então vamos adorar dizendo que estamos rendidos aos pés da cruz.
Boa noite. Mais uma vez estamos reunidos através do YouTube, do Facebook. E é muito importante para mim saber que você está deste outro lado da tela, com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, devido aos acontecimentos, né, que nós estamos vivendo por causa da pandemia. O tema de nossa mensagem de hoje é Jesus diante a morte do amigo Lázaro. Mas antes de entrarmos nessa palavra, eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e orar juntamente comigo. Deus eterno, eu quero neste instante apresentar minha vida e de todos aqueles que estão conectados agora conosco para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu oro para que o Senhor diminua eu e cresça o Senhor. Que meus lábios possam pronunciar tão somente aquilo que está no Teu coração, Deus. Porque eu sei que as pessoas estão buscando a Tua voz e não a minha. Eu me rendo agora em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Em tempo de pandemia, um dos sentimentos que temos que estar prontos para enfrentar é o sentimento de perda. Muitas são as perdas que podemos sofrer durante o período de pandemia. Muitas pessoas têm perdido seu negócio, o seu emprego. A consequência dessa perda da provisão é a perda dos demais bens adquiridos ao longo da vida. Muitos estão vendendo suas casas, carros e outros objetos com o fim de suprirem as necessidades essenciais para a sua sobrevivência e de sua família. Mas acredito que estas perdas materiais, embora difíceis de aceitar, não são as piores perdas que podemos experimentar neste tempo de pandemia e confinamento que nós estamos vivendo. Pois, ao longo da vida, estas perdas podem ser recuperadas. Entretanto, muitas famílias, elas estão lidando com a perda de pessoas amadas. Muitas famílias estão chorando a morte da mãe, do pai, do filho, da filha, do avô, da avó, esposas chorando a morte do marido, maridos chorando a morte das esposas. Muitos estão sofrendo pela ausência destas pessoas, tão próximas e amadas. E também estão sofrendo pela forma como elas partiram. Neste período de pandemia, de confinamento em que nos encontramos, não lhes foram dada a oportunidade de se despedirem, de dizerem as últimas palavras de orientação e conforto, nem de expressarem o último ato de amor. E diante dessa realidade de perda, vivida por muitos nestes dias, e que ainda poderão ser vividas por muitos outros, é que eu te convido a olhar para Jesus comigo e ver como ele lidou com a morte de seu amigo Lázaro. Meu desejo é que, através da experiência vivida por Jesus, possamos encontrar um caminho de conforto e esperança. Caso a realidade da morte já tenha alcançado sua casa, ou venha alcançá-la, pois todos nós estamos sujeitos a ela. A história da morte e ressurreição de Lázaro se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu quero destacar somente um versículo de toda essa narrativa, o verso 35.
diz assim: Jesus chorou. Muitos dizem ser este o menor versículo da Bíblia. Outros dizem ser Lucas, capítulo 20, verso 30, outros Jó, capítulo 3, versículo 2, e há também quem diga que é o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 13. Não existe um consenso com relação a isso, devido às diversas traduções. Mas, independente de ser este ou não o menor versículo da Bíblia, ele nos suscita uma pergunta: por que Jesus chorou? Essa pergunta não é tão fácil de ser respondida como nós pensamos ou como nos parece à primeira vista. Vou apresentar 4 possíveis causas que levaram Jesus a chorar diante a morte de seu amigo Lázaro. Estas 4 causas, hipóteses que levaram Jesus a chorar, elas foram sendo levantadas pelos teólogos e estudiosos da Bíblia ao longo dos anos. A primeira hipótese afirma que Jesus chorou porque ele era ser humano. A grande maioria dos teólogos e comentaristas da Bíblia dizem ser esta a causa de Jesus ter chorado. Entre eles, Frederick Five Bruce, que faleceu em 1990. Este escocês foi um grande teólogo, professor e escritor. Entre suas obras estão o livro João, Introdução e Comentário, onde ele escreve as seguintes palavras a respeito do choro de Jesus. Ele chorou por identificação com os que choravam. Ele não é um autômato, mas um ser humano real. Para Bruce e a grande maioria dos teólogos, Jesus chorou porque não era uma máquina, um ser sem sentimentos. Pelo contrário, o choro é compreendido por estes como uma autenticação da humanidade de Jesus. Ele chorou por ser humano, como todos nós, por possuir sentimentos humanos. Acredito que você já viveu essa experiência de ter ido a um velório e diante ali a atmosfera de dor e tristeza de todos, né, que lá se encontravam, acabou sendo contagiado por essa atmosfera e chorando com os que choravam. Uma leitura rápida do verso 33 deste capítulo pode corroborar para esta primeira hipótese. O versículo 33 diz assim: ao ver, chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. As lágrimas de Maria, irmã de Lázaro, e dos demais judeus que se encontravam naquele velório, mexeram com os sentimentos de Jesus, sem dúvida alguma. Jesus se compadeceu de todos que ali estavam. A dor de Maria e das demais pessoas o sensibilizou muito. Jesus mergulhou profundamente no sofrimento e no luto de Marta e Maria. Ele contemplou a tragédia da morte e diz o texto que isso o agitou interiormente, no espírito, e o perturbou. Mas teria Jesus chorado simplesmente porque ele era humano? Por possuir sentimentos humanos? Particularmente não creio que tenha sido esta a razão maior de Jesus ter chorado. Nós, seres humanos, choramos diante a morte porque nos sentimos impotentes, incapazes de mudar a realidade presente. Mas este não era o sentimento de Jesus. Contudo, reconheço que Jesus era 100% humano e que se compadecia da dor de Maria e de Marta e dos demais judeus que lá se encontravam.
Ele tinha empatia com a dor de todos que estavam presentes naquele velório. Contudo, sua conexão perfeita com o Pai e com o Espírito Santo o tornara ciente de que em poucos minutos ele iria ressuscitar Lázaro e dessa forma autenticar diante de todos que ele era o Messias, o Filho de Deus. Inclusive, Jesus já tinha dito a Marta, irmã de Lázaro, que iria ressuscitá-lo. Mas ela não compreendeu o que ele lhe havia falado, pois seu irmão já estava morto há 4 dias. Jesus havia dito que Lázaro não permaneceria morto, antes mesmo dele morrer, conforme você pode ler no verso 4 deste capítulo. Acredito que Jesus chorou não porque ele era homem, mas porque ele era Deus em forma de homem. Olhar o sofrimento dos homens diante a morte o sensibilizou profundamente, pois ele, Jesus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, criou o ser humano para uma vida gloriosa. E ver o ser humano sendo afrontado, destruído pela morte, o sensibilizou. A realidade de que Jesus chorou nos ensina que podemos chorar também. Não há nenhum problema em chorar. Chorar não é demonstração de falta de fé, nem de fraqueza ou covardia. Chorar é uma expressão da emoção que corresponde ao momento em que nos encontramos. Seja de alegria intensa, podemos chorar de alegria, ou seja de tristeza profunda. No momento de contemplação da morte, chorar é a expressão mais pura e verdadeira de que fomos criados para vivermos ligados, conectados uns aos outros em amor por toda a eternidade. A morte é uma afronta a este projeto de Deus. Ela nos faz sentir a dor da separação, ela rompe o ciclo do amor que nos envolve. A segunda hipótese, apresentada por alguns estudiosos da Bíblia, afirma que Jesus chorou porque amava Lázaro. Para os que defendem esta hipótese, as lágrimas silenciosas que escorreram dos olhos de Jesus eram pelo amigo Lázaro, que se encontrava morto, e não tanto pela empatia com a dor de Maria e Marta e dos demais judeus que lá se encontravam. Donald Arthur Carson, um teólogo reformado, evangélico e professor do Novo Testamento, diz que é irracional pensar que as lágrimas de Jesus foram derramadas por Lázaro, já que ele sabia que estava para ressuscitá-lo dos mortos. Entretanto, alguns se apegam a esta hipótese, tendo como fundamento o verso 36, onde diz que os judeus, ao verem Jesus derramando lágrimas, concluíram que Jesus amava muito a Lázaro, pois compreendiam que chorava por ele, conforme podemos ler no verso 36. Então, os judeus disseram: vejam como ele o amava. De fato, os judeus não estavam errados em pensar que Jesus amava muito a Lázaro.
pois Marta e Maria, irmãs de Lázaro, quando este ainda estava vivo, mandaram mensageiros a Jesus, conforme podemos ler no verso 3 deste capítulo, com a seguinte orientação. Diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O amor de Jesus por Lázaro era tão evidente, tão claro, que nem precisava citar o nome daquele que estava doente. Bastava dizer-lhe: aquele a quem ama está doente, que ele saberia de quem se tratava. Entretanto, os judeus estavam errados na interpretação da razão do choro de Jesus, pois pensavam que Jesus chorava porque não podia fazer mais nada pelo amigo Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro era um amigo íntimo, amado de Jesus, mas isto não o poupou da enfermidade. Lázaro ficou doente. O amor de Deus não funciona como uma blindagem contra o sofrimento, contra as circunstâncias adversas, contra as dificuldades da vida. O amor de Deus não nos garante a isenção em relação ao sofrimento. O que o amor de Deus nos garante é a presença de Deus conosco, qualquer que seja o nosso sofrimento, em qualquer lugar que estejamos. Ele está conosco, mesmo quando a morte se torna presente. Não duvide do amor de Deus quando o sofrimento bater à sua porta. As pessoas a quem Jesus ama também ficam doentes e também morrem. Mas as pessoas a quem Jesus ama desfrutam da doce companhia de Deus em todo o tempo, mesmo no vale da sombra e da morte. Atravessam a noite de choro, sabendo que a alegria chegará com o nascer do novo dia. Jesus estava lá para consolar Marta e Maria, mas não só para consolar, mas para mudar a história de suas vidas e de seu irmão Lázaro, que havia falecido há 4 dias. Assim como Jesus ressuscitou a Lázaro da morte, trazendo a ele e a toda a sua casa vida e alegria, pôs fim ao choro, ao pranto. Certamente o dia do Senhor chegará e Ele nos ressuscitará. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, viveremos para todos sempre em sua casa, e a morte já não existirá mais. Então, voltamos à pergunta: teria Jesus chorado porque seu amigo Lázaro morreu? Pessoalmente, acredito que não. Concordo com Carson, é irracional acreditar que Jesus chorava por Lázaro, ciente de que o ressuscitaria dentro de uns poucos minutos. Eu só compreenderia as lágrimas de Jesus por Lázaro se elas tivessem sido derramadas não porque Lázaro estava morto, mas porque ele, Jesus, iria ressuscitá-lo. O que significaria tirar Lázaro do descanso e trazê-lo novamente para viver debaixo das mãos pesadas de Roma, que subjugava o povo judeu. A terceira hipótese, apresentada por alguns estudiosos da Bíblia, afirma que Jesus chorou por causa da cegueira dos que estavam vivos e que estavam presentes naquele velório.
Esta é uma hipótese levantada pelos estudiosos, mas rejeitadas por todos eles. Não encontrei nenhum defensor dessa teoria enquanto eu estudava este texto. Ela é levantada somente por considerá-la que poderia ser uma possibilidade. Contudo, é rejeitada porque todos concordam que Jesus estava sensibilizado, profundamente comovido com a dor de Maria, de Marta e dos demais judeus que se encontravam no velório. Por isso, Jesus não os julgou neste momento, diante a dor, diante a morte, diante o luto, como incrédulos e cegos, incapazes de ver além do que os seus olhos mostravam para eles. Mas não podemos negar que existia, de fato, uma cegueira espiritual que os impedia de compreender o que Deus estava para fazer. Mesmo tendo Jesus dito a Marta que iria ressuscitar a Lázaro, quando ele pede para que tirassem a pedra, que funcionava como uma porta, né? Onde Lázaro havia sido sepultado, na gruta em que ele se encontrava, as palavras de Marta confirmam que ela não tinha conseguido compreender o que Jesus lhe havia dito. Ela achava que era melhor não tirar a pedra, pois seu irmão já estava em decomposição, cheirava mal, disse ela, conforme nós podemos ler em João, no verso 38 ao 40 deste capítulo 11. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Outra demonstração da incredulidade e cegueira espiritual é demonstrada pelos judeus que lá estavam, conforme podemos ler no verso 37. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Eles levantaram uma pergunta retórica. De fato, eles não esperavam que Jesus fosse responder a esta pergunta. Era uma pergunta que eles estavam fazendo entre eles ali. A pergunta deles demonstra que acreditavam que Jesus poderia ter curado Lázaro enquanto estava vivo. Mas agora chorava pelo amigo, pois já estava morto. Eles não consideravam que Jesus poderia ressuscitá-lo. Embora encontremos manifestações de incredulidade com relação à possibilidade da ressurreição de Lázaro, também não acredito nesta hipótese, pois não existe no texto nenhuma referência de que Jesus tenha se dirigido aos que lá estavam de forma ríspida. Pelo contrário, o texto sempre nos apresenta que Jesus estava profundamente comovido e compadecido da dor de todos. Possivelmente até mesmo por não terem condições de verem a vida além da morte, como ele, Jesus, havia e compreendia. Ainda hoje, muitos de nós nos encontramos cegos com relação à realidade da vida após a morte. Acredito que se compreendêssemos melhor essa verdade, descansaríamos nas mãos de nosso Deus com relação àqueles que perdemos, seja pelo Covid-19 ou por outros motivos. Não estou dizendo que não sentiríamos ou que não choraríamos
pois já dissemos que precisamos chorar. Pois o choro é a expressão da dor, da separação que a morte causa em nós. Mas seríamos tomados em meio à dor da perda por um sentimento de paz proporcionado pelo Espírito de Deus a nós, pela confiança que temos na palavra de nosso Deus. Um sentimento que só aqueles que experimentaram sabem descrever ou compreender. Para os que estavam no velório de Lázaro, a vida dele havia cessado ali. Marta, Maria, os judeus que criam na ressurreição, compreendiam que ele estaria morto ou dormindo, né? Até o dia da ressurreição. Entretanto, Jesus compreende a vida como uma linha contínua, sem interrupção, sem morte, sem o cessar da vida. O próprio Jesus esteve com Moisés e Elias no evento da transfiguração. Moisés e Elias estavam vivos e participativos naquele evento. Jesus trata a morte como a separação do espírito do corpo, mas não como o fim da vida, ou uma interrupção da vida. A vida não cessa. Os que morrem em Cristo hoje já passam a habitar com Ele na glória. Nós que estamos vivos pela graça de Deus, vivemos nessa expectativa, nessa esperança. Portanto, chorarmos a ausência de quem amamos é plausível e aceitável, até mesmo natural. Contudo, não é natural para nós cristãos não aceitarmos que aqueles que amamos desfrutem do amor e da fidelidade de Deus na glória hoje. Se todos nós desejamos estar lá, por que não aceitarmos que a nossa mãe, que o nosso pai, que o nosso filho, a nossa filha se encontrem antes de nós com Jesus, se deleitem da presença de Jesus antes de nós? Não cremos nós que lá é o melhor lugar para estar? Por que desejar que eles continuem aqui? Qual o objetivo disto? Para que eles cuidem de nós? Para satisfazer nossas próprias vontades? Porventura, não estarão eles mais felizes no céu do que aqui? A última hipótese levantada pelos estudiosos da Bíblia é que Jesus chorou por indignação diante o sofrimento que o pecado e a morte estavam causando sobre o ser humano. Alguns comentaristas, como Michaels, um teólogo americano, acredito que seja assim que pronuncie o seu nome, defendem a tese de que Jesus chorou de ira e indignação contra o pecado e a morte que aprisionam todos os seres humanos, impedindo-nos de contemplarmos a vida abundante oferecida pelo Pai desde o princípio da criação. Esta hipótese é defendida pelos teólogos devido ao significado da palavra grega encontrada no verso 38 deste capítulo. Mas é importante recordarmos o que aconteceu um pouco antes. Segundo João, Jesus se agitou no espírito e se perturbou ao ver Maria e as demais pessoas chorando, vindo a derramar lágrimas silenciosas que foram vistas pelos que estavam presentes. Logo em seguida, que as lágrimas escorreram de Jesus, diz
que novamente se comoveu profundamente, conforme lemos então no verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Jesus, que já estava perturbado, incomodado interiormente, ao ponto de escorrer lágrimas em sua face, diz o texto, outra vez profundamente comovido. A tradução profundamente comovido da palavra grega embrimomenos quebra a ideia anterior, né? Ela interrompe o processo de perturbação, de indignação sentida por Jesus. A expressão grega embrimomenos, que já vimos aqui em uma de nossas reflexões, significa bufando. E como usei de exemplo da outra vez, o faço novamente. Pense no touro, que olha para o toureiro bufando. Jesus ficou furioso, não fora de controle, mas furioso diante do que os seus olhos viam. Outra vez bufou. Essa seria a tradução. Mas o que Jesus viu que o fez bufar? Certamente sua indignação não se voltava contra Marta e Maria, e nem contra os judeus que lá se encontravam, como já afirmamos. A única resposta plausível é que Jesus se indignou com a dor que a morte trazia sobre seus amigos e sobre toda a humanidade. Jesus bufou porque se irou interiormente por ver a morte vencendo sobre a criação. Ele não criou o mundo e seres feitos à sua própria imagem e semelhança para sofrerem, para morrerem, para chorarem pela dor e separação dos que amam. Ele criou um mundo perfeito, mas o pecado tornou o homem mau, tornou a terra maldita e trouxe a morte sobre toda a criação. Foi este sentimento que o levou a derramar lágrimas silenciosas. Tenho dito lágrimas silenciosas, porque Jesus não chorou de forma expressiva, mas foi um choro contido, silencioso. Aquelas lágrimas silenciosas que escorreram da face de Jesus, era o grito da dor de sua alma, que o levou a bufar. Lágrimas escorreram de seus olhos devido à dor que sua alma estava sentindo por ver a agonia que as pessoas estavam vivendo naquele lugar por causa da morte. Pessoalmente, acredito nesta hipótese. Jesus chorou. Não conseguiu impedir que lágrimas escorressem em sua face, porque sendo Deus, o Criador, era dolorido demais ver sua criação sofrendo. Chorou de indignação diante o sofrimento causado pelo pecado e pela morte aos seres humanos. Acredito que este foi um dos momentos mais difíceis para Jesus, lidar com as duas naturezas que possuía. Assistir à dor, ao sofrimento causado pelo pecado e pela morte, sobre a vida de seus amigos íntimos, a quem ele tanto amava, o perturbou de tal forma que ele chegou a bufar. Contudo, Jesus não usurpou o ser igual a Deus.
ele permaneceu submisso à vontade do Pai. Jesus sabia que só poderia derrotar a morte definitivamente na cruz. O Cordeiro de Deus, na cruz, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a todos que nele crê a vida eterna. Aleluia! Eu quero concluir esta mensagem. Quando passamos por circunstâncias difíceis, como enfermidades, dificuldades econômicas, conflitos relacionais, especialmente o sofrimento e a perda de pessoas amadas, quase sempre somos tomados pela sensação de que Deus nos abandonou. O sofrimento parece trazer junto com ele uma voz irônica, sussurrando aos nossos ouvidos. Por que você está sofrendo? Não é um filho amado de Deus? Você não é uma filha amada de Deus? Você não disse que Deus ama você? Onde está Ele agora? Então, por que está sofrendo? Essa é a voz do inimigo, tentando nos fazer desacreditar no amor de Deus por nós. Entretanto, a história da morte e ressurreição de Lázaro nos apresenta alguns ensinamentos. Primeiro, aprendemos que mesmo sendo amados por Jesus, estamos sujeitos ao sofrimento. O sofrer ainda faz parte de nossa história. E se alguém de sua casa está doente ou sofrendo, se alguém de sua casa durante este período de epidemia veio a falecer, ou vier a falecer, saiba que Deus continua amando você. Segundo, podemos e devemos chorar. O choro não significa falta de fé, mas é uma expressão verdadeira de nossos sentimentos. Chorar diante a dor, a tristeza e a morte é sinal de que existe vida em nós. Devemos chorar, não mais pelo sentimento de impotência diante da morte, pois em Cristo Jesus vencemos a morte, mas chorarmos pela dor da separação temporária daqueles que amamos. Chorarmos de saudades, mas sem perdermos a fé de que nos encontraremos na glória e nunca mais choraremos, pois nunca mais o elo do amor será rompido, pois a morte já não existirá mais. Terceiro ensinamento: Jesus está sempre presente conosco. Não importa em que circunstâncias sua vida se encontra. Não importa onde você está neste momento. Jesus está com você. Você pode estar no deserto, pode não estar ouvindo ou mesmo sentindo a presença de Jesus, mas Ele está com você. Você pode estar no vale da sombra e da morte. Ele está com você e não te deixará desamparado neste momento. Jesus não só está ao seu lado, mas Ele está em você. E se você aquietar a sua alma, você será inundado pela presença dEle em você. Creia. Quarto ensino: Jesus nos ensina que a vida é contínua, não cessa com a morte. A morte é tão somente a separação do nosso espírito de nosso corpo. Dormir não significa que a alma entrou num estado de inconsciência. Os que morreram em Cristo aguardam conscientes o cumprimento de toda a palavra de Deus.
Os que morrem em Cristo Jesus já estão no paraíso, já estão habitando com Deus, vivendo na plenitude da comunhão com Cristo, desfrutando da vida eterna conquistada por Ele na cruz do Calvário. Quinto e último ensinamento: Jesus venceu a morte para sempre. Portanto, não existe morte para os que viveram e vivem em Cristo Jesus. Ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele, e com Ele reinaremos para sempre. Glórias ao Cordeiro de Deus, Maranata, vem Jesus, te adoramos, Senhor, autor e consumador de nossa fé, Senhor da vida, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Tu és a nossa ressurreição, Senhor, Tu és a nossa vida, Senhor, Tu és o nosso Deus, Jesus, em Ti sabemos que vencemos a morte, em Ti, Senhor, sabemos, Senhor, que jamais passaremos novamente pela dor da separação, em Ti, Senhor, nós sabemos que a vida flui transbordante em nós, Senhor, abundante sobre todos nós, por isso, Senhor, nós te adoramos, por isso, Senhor, nos rendemos ao Senhor, oh amado de nossa alma, Cordeiro de Deus, que por nós na cruz morreu e venceu a morte, venceu para sempre, reinarás, nós te adoramos, Senhor, em Teu nome, Senhor, em Teu nome, nós vivemos, e em Teu nome morreremos, és tudo para nós, amém. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele Deus Pai o abandonou, cessou respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre.
nosso Mestre, nosso Salvador. Uma ótima semana na confiança plena de que Ele tem cuidado de nós e que há muito mais além desta vida, muito mais para aqueles que estão no Senhor. Amém. Excelente semana, irmãos. Deus abençoe. Tchau, irmãos. Irmãos, eu gostaria de desafiá-los a se engajar conosco, a ajudar famílias que estão carentes, famílias que estão passando por dificuldades neste período de pandemia. Nós estamos aqui na igreja, segundas, quartas, sextas e sábados, para recebermos doações com o fim de atender às necessidades destas famílias que estão em dificuldades. Você pode trazer alimentos, você pode trazer também materiais de limpeza, de higiene. Nós estaremos aqui. Faça parte disso, se engaje conosco, nos ajude a ajudar aqueles que necessitam. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.